A filosofia da liberdade. Fundamentos para uma filosofia moderna. De Rudolf Steiner. Tradução de Marcelo da Veiga. Editora Antroposófica. Primeiro capítulo: A ciência da liberdade. Segunda parte: O impulso fundamental para a ciência. Abre aspas. Duas almas residem em meu peito. Uma quer separar-se da outra. Uma, mediante órgãos tenazes, aferra-se ao mundo num rude deleite amoroso. A outra se eleva com o vigor das trevas aos campos de excelsos antepassados. Fecha aspas. Goethe, Fausto, primeira parte. Com essas palavras, Goethe expressa um traço característico profundamente arraigado na natureza humana. O homem não é um ser homogêneo. Sempre deseja mais do que o mundo lhe oferece. Por natureza, possui necessidades. Dentre essas, existem algumas cuja satisfação depende dele. Abundante é o que recebe da natureza. Mais exuberantes ainda são, contudo, os seus desejos. O ser humano parece ter nascido para o seu próprio descontentamento. A sua constante busca pelo conhecimento pode ser vista apenas como um caso particular desse seu descontentamento geral. Olhamos, por exemplo, 2 vezes para uma árvore. Na primeira vez, os galhos estão em repouso. Na outra vez, em movimento. Por que a árvore se apresenta uma vez em repouso e outra vez em movimento? Cada olhar para a natureza suscita inúmeras perguntas em nós. Cada fenômeno observado é, ao mesmo tempo, um problema. As coisas que vivenciamos se convertem assim em enigmas ou tarefas. Observamos como do ovo nasce um ente semelhante ao ser materno. Podemos perguntar então pela razão dessa semelhança. Observamos num organismo crescimento e desenvolvimento até um certo grau de perfeição. Podemos então analisar as condições que determinam esses fatos. Nunca é, pois, suficiente o que a natureza apresenta aos sentidos. Precisamos avançar e procurar o excedente, que chamamos de explicação dos fatos. O excedente que procuramos nas coisas, em virtude de nosso descontentamento com o que é oferecido imediatamente aos sentidos, divide o nosso ser em 2 partes. Tornamo-nos conscientes da diferença entre nós e o mundo, posicionando-nos como um ente distinto diante do mundo. O universo apresenta-se assim na contraposição eu e mundo. Esse muro divisório entre eu e o mundo surge tão logo a consciência desperta. Mas sempre permanece o sentimento de que o homem pertence ao mundo, de que existe um nexo que une o eu ao mundo e de que não somos um ente fora, mas sim integrados ao universo. Esse sentimento é responsável pela busca da superação da referida contraposição. Pode-se dizer que, no fundo, toda e qualquer aspiração cultural da humanidade se baseia na superação dessa contraposição. A história cultural é, pois, o resultado da incessante busca pela unidade entre o eu e o mundo. Religião, arte e ciência
procuram, cada uma a seu modo, esse mesmo fim. O religioso, por exemplo, tenta solucionar a diferença entre si e o mundo, que seu próprio eu, descontente com o mundo dos fenômenos, cria, entregando-se à revelação que Deus lhe concede. O artista procura incorporar à matéria as ideias de seu eu, a fim de conciliar o conteúdo que vive em seu interior com o mundo externo. Também ele se sente insatisfeito com o mundo dos fenômenos e procura acrescentar-lhe aquele excedente que o seu eu abarca em si. O pensador, por sua vez, busca pensar as leis dos fenômenos observados e se empenha em penetrar com o seu pensar no âmbito dos fenômenos que experimenta por meio da observação. Somente quando consegue fazer do conteúdo do mundo o conteúdo do seu próprio pensar, reencontra a unidade da qual ele mesmo se desligou. Veremos ainda mais tarde que essa meta só será atingida se compreendermos de maneira mais profunda a tarefa do pesquisador científico. O assunto aqui exposto se expressa também num fato histórico, na antítese entre a concepção unicista do mundo, ou seja, o monismo, e a teoria dos dois mundos, ou seja, o dualismo. O dualismo se fixa na divisão entre o eu e o mundo, cuja causa se encontra, como vimos, na consciência do homem. Todo o seu empenho é uma luta constante, mas impotente, para conciliar os opostos, que ora denomina de espírito e matéria, ora de sujeito e objeto, ora pensamento e fenômeno. Ele nutre o sentimento de que deve existir uma ponte entre os dois mundos, mas não é capaz de encontrá-la. Visto que o homem se vivencia como um eu, o dualismo não pode senão pensar esse eu como pertencente ao âmbito do espírito. E como contrapõe a esse eu o mundo, ele tem de concebê-lo como o mundo das percepções, o mundo material. Assim, o próprio homem se coloca na oposição entre espírito e matéria. Não consegue evitar essa dicotomia, uma vez que o seu próprio corpo pertence ao mundo material. O eu passa a pertencer ao espírito como uma parte deste, e as coisas e processos materiais, que são percebidos através dos sentidos, ao mundo. O homem reencontra desse modo, forçosamente, todos os enigmas referentes ao espírito e à matéria no enigma fundamental de seu próprio ser. O monismo, por seu turno, dirige o olhar apenas para a unidade e procura negar ou apagar os opostos que, sem dúvida, existem. Nenhuma das duas concepções pode satisfazer, uma vez que elas não fazem jus aos fatos. O dualismo considera o espírito, eu, e a matéria, mundo, como entidades fundamentalmente diferentes e não consegue, por conseguinte, entender como ambas estão interligadas. Como o espírito poderia saber o que acontece na matéria, se a natureza peculiar desta lhe é totalmente estranha? E como poderia ele, nessas circunstâncias, atuar sobre ela, de sorte que suas intenções se convertessem em ações? As hipóteses mais perspicazes e mais contraditórias foram levantadas para resolver essas questões. Mas também em relação ao monismo, as coisas não andam melhor. Até agora ele procurou sustentar-se de três maneiras diferentes. Ou ele nega o espírito e torna-se materialismo, ou ele nega a matéria para se render ao espiritualismo, ou afinal, afirma que no ente mais simples do mundo a matéria e o espírito já estão intimamente unidos, razão pela qual não é preciso se surpreender com o fato de essas duas instâncias se manifestarem também no homem, haja vista que em nenhum lugar existem separadamente.
O materialismo jamais pode oferecer uma explicação satisfatória do mundo, pois qualquer tentativa de explicação tem que começar com a formação de pensamentos sobre os fenômenos. O materialismo começa, portanto, com o pensamento acerca da matéria ou dos processos materiais. Assim, já de início, tem dois diferentes fatos diante de si: o mundo material e os pensamentos sobre ele. Procura compreender os últimos, concebendo-os como processos puramente materiais. Acredita que o pensar surge no cérebro, bem como o metabolismo nos órgãos vitais. Assim como atribui à matéria efeitos mecânicos e orgânicos, confere-lhe também a capacidade de pensar sob certas condições. Ele esquece, porém, que assim apenas deslocou o problema. Ao invés de atribuir a si próprio a capacidade de pensar, ele a atribui à matéria. Destarte, voltou de novo ao seu ponto de partida. Como é que a matéria consegue pensar sobre a sua própria essência? Por que esta não está contente consigo mesma e aceita a sua existência tal qual é? O materialismo desviou o olhar do sujeito nítido, do nosso próprio eu, para admitir uma instância indeterminada e nebulosa. E aqui se defronta de novo com o mesmo enigma. A concepção materialista do mundo não consegue solucionar o problema, visto que apenas o transfere. E como avaliar a concepção espiritualista? Nota do tradutor. Cabe ressaltar que espiritualista não tem, neste contexto, nada em comum com a doutrina espírita de Kardec, o espiritismo. O espiritismo é uma concepção filosófica que considera o espírito como única e exclusiva realidade. Fim de nota. Voltando ao texto. E como avaliar a concepção espiritualista? O espiritualista puro nega a matéria em sua existência autônoma e a concebe como produto do espírito. Quando se utiliza dessa concepção para solucionar o enigma da própria entidade humana, incorre num dilema. O eu, que pertence ao âmbito do espírito, defronta-se subitamente com o mundo dos sentidos. Para este, não existe aparentemente um acesso espiritual direto, pois deve ser percebido pelo eu através de processos materiais. Tais processos materiais, contudo, o eu não encontra em si, ao contemplar-se apenas como entidade espiritual. Não se encontra o conteúdo do mundo, dos sentidos, naquilo que o eu elabora para si de forma espiritual. O eu é, pois, obrigado a admitir que o mundo lhe seria inacessível se não se relacionasse com ele de maneira não espiritual. Ademais, precisamos, quando agimos, recorrer às forças materiais para converter nossas intenções em realidade. Dependemos, portanto, do mundo externo. O espiritualista mais extremado, ou, para quem preferir, o pensador que através do idealismo absoluto se articulou como espiritualista extremado, é Johann Gottlieb Fichte. Ele tenta deduzir o mundo como um todo do eu. O que, no entanto, ele realmente conseguiu fazer foi construir uma imagem conceitual do mundo sem qualquer conteúdo de experiência. Assim como o materialismo não consegue anular o espírito, tampouco o espiritualista consegue aniquilar o mundo externo da matéria. Existe, de fato,
o perigo de o espiritualista identificar o espírito com o mundo das ideias, porque o homem, ao analisar o eu, só observa, inicialmente, o eu empenhado no desdobramento do mundo das ideias. O espiritualismo torna-se, dessa maneira, idealismo extremado. Não consegue olhar para além das ideias do eu e discernir o mundo espiritual, identificando, portanto, o mundo das ideias com o mundo espiritual. Em consequência, ele é obrigado a permanecer com a sua cosmovisão no âmbito restrito da atuação do próprio eu. Uma variante singular do idealismo é a concepção de Frederic Albert Lange, defendida em seu famoso livro A História do Materialismo. Ele pressupõe que o materialismo tem toda a razão quando declara os fenômenos, inclusive o nosso pensar, como sendo produtos de processos puramente materiais. Só que a matéria e seus processos seriam, por sua vez, também produtos do nosso pensar. Abre aspas. Os sentidos nos dão efeitos das coisas, e não fiéis imagens ou as próprias coisas. Entretanto, pertencem aos meros efeitos também os sentidos, inclusive o cérebro e os movimentos moleculares neles admitidos. Fecha aspas. Isso significa: o nosso pensar é produzido pelos processos materiais e estes pelo pensar do eu. A filosofia de Lange é, portanto, apenas a versão filosófica da história do aventureiro Münchhausen, que, segurando-se nos seus próprios cabelos, mantém-se suspenso no ar. A terceira forma do monismo seria aquela que pressupõe já no ente mais simples, átomo, uma unidade inseparável da matéria e espírito. No entanto, desse jeito, nada se soluciona, pois somente se transfere para um outro palco a pergunta que, em verdade, nasce em nossa consciência. Por que o ente mais simples articula-se de uma maneira dupla, se ele é, no fundo, uma unidade inseparável? Diante de todos esses posicionamentos, é preciso ressaltar que encontramos a contraposição primordial e básica primeiro em nossa própria consciência. Somos nós próprios que nos afastamos da Terra-mãe, da natureza, e nos contrapomos como eu ao mundo. De forma clássica, Goethe expõe tal fato em seu ensaio A Natureza. Não obstante alguns possam considerar sua maneira poética pouco científica. Abre aspas. Vivemos dentro dela, da natureza, e lhe somos estranhos. Ela fala constantemente conosco, sem nos revelar o seu segredo. Fecha aspas. Mas Goethe conhece também o outro lado. Abre aspas. Os homens estão todos nela e ela em todos. Fecha aspas. Com efeito, por mais verdadeiro que seja que nos afastamos da natureza, sentimos, todavia, que estamos dentro dela e a ela pertencemos. Só pode ser a sua própria atuação que vive também em nós. Temos de encontrar o caminho de volta a ela. Uma reflexão simples nos poderá indicar o caminho. Nós nos desligamos da natureza, mas devemos ter levado alguma coisa para o interior do nosso próprio ser.
Precisamos procurar esse vestígio da natureza em nós, e então encontraremos de novo o nexo entre o eu e o mundo. O dualismo se omite nesse ponto. Ele acha que o interior do homem é um ser totalmente alheio à natureza e procura posteriormente acoplá-lo a ela. Não surpreende que então não consiga encontrar o elo. Somente podemos achar a natureza externa, conhecendo-a em nós mesmos. O que é igual a ela em nosso interior nos guiará. Assim está traçada a nossa trajetória. Não pretendemos especular sobre a atuação recíproca entre a matéria e o espírito, mas queremos descer às profundezas do nosso próprio ser para lá encontrarmos aqueles elementos que levamos conosco quando nos separamos da natureza. A investigação do nosso próprio ser nos deve fornecer a solução do enigma. Temos de chegar a um ponto onde podemos constatar: aqui não sou mais apenas eu. Aqui existe algo que transcende o eu. Estou contando com uma objeção que muitos que leram até aqui farão. Certamente não acham as minhas exposições de acordo com os resultados da ciência atual. A tais objeções me resta apenas replicar que não estava interessado, por enquanto, em quaisquer resultados científicos, mas sim na simples descrição daquilo que cada qual vivencia em sua própria mente. O fato de aparecerem neste contexto algumas frases sobre tentativas de reconciliação da consciência e do mundo tem a única finalidade de esclarecer os verdadeiros fatos. Por essa razão, não dei valor a empregar certos termos como eu, espírito, mundo, natureza, na forma precisa, usual na psicologia e filosofia atuais. A consciência cotidiana não conhece as diferenças rigorosas da ciência. E o que importava era um levantamento dos fatos como se manifestam no dia a dia. Não me interessa como a ciência interpretou a consciência até hoje, mas como esta se expressa a cada momento.